Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson Fernandes, sou advogado trabalhista e eu venho trazer mais um vídeo com pequenas doses de direito do trabalho. O tema que eu trago hoje: qual a distância mínima para o empregador ser obrigado a fornecer o vale-transporte para o empregado? Será que existe na legislação alguma informação sobre a metragem, sobre quilometragem mínima que deve ser observada para que então o empregado possa receber do empregador o vale-transporte? Pois bem, vamos ver juntos. A Lei 7.418, bem como o Decreto 95.247, prevêem que o empregador deverá antecipar para o empregado o vale-transporte para que ele possa então realizar o deslocamento da sua casa até o trabalho e do trabalho até a sua casa por meio do sistema de transporte público coletivo. Já o parágrafo único do artigo 2º do Decreto 95.247 estabelece como deslocamento todos aqueles segmentos, a soma dos segmentos que compõem então a viagem do empregado entre a sua casa até o trabalho e do trabalho até a sua casa. Mas o que a legislação fala em relação à distância mínima? Bem, na verdade, não existe determinação legal, nem na Lei 7.418, nem no Decreto 95.247, não existe uma distância mínima para que seja obrigatório o fornecimento do vale-transporte. Assim, se o empregado ele necessita fazer uso do transporte coletivo, o empregador então é obrigado a estar fornecendo o vale-transporte para este empregado, salvo evidentemente se o empregador então disponibilizar de um transporte para que esse empregado então possa fazer o trajeto da sua casa até o trabalho e vice-versa, tá? De acordo com o artigo 7º do Decreto 95.247, para que o empregado ele possa receber o vale-transporte, ele deverá então informar ao empregador por escrito, o seu endereço residencial, os serviços, os meios de transporte que ele vai utilizar da sua casa até o trabalho e vice-versa, bem como o número de vezes que ele vai necessitar utilizar esse transporte por dia, tá? Lembrando que a súmula 460 do TST prevê então que é ônus do empregador comprovar que o empregado não preenche os requisitos para receber o vale-transporte, bem como comprovar que o empregado não pretende fazer uso do vale-transporte. Então, justamente por isso que é necessário que tanto na admissão, bem como uma vez ao ano, seja então atualizado os dados com essas informações do endereço residencial, dos meios de transporte que o empregado vai fazer uso, bem como a quantidade de vale-transporte que o empregado necessitará por dia. Por quê? Conforme a súmula 460, é o empregador então que tem que comprovar que o empregado ou ele não preenche os requisitos para receber o vale-transporte, como por exemplo a empresa então disponibiliza um ônibus, ela freta um ônibus para pegar esses colaboradores nas suas residências, levar até o trabalho e depois do trabalho de volta até as suas residências. Então a empresa teria que comprovar que ela dispõe então desse transporte. Ou então comprovar por escrito que o empregado, ou na sua admissão ou uma vez por ano, informou então que não gostaria de fazer uso do vale-transporte, tá? E eu até trouxe aqui uma observação que é importante, que o empregado ele paga, ele tem que custear o valor do benefício com até 6% do seu salário. Então, por exemplo, se o empregado ele reside próximo à empresa, a poucos metros da empresa, então é importante aí que o empregador informe para esse empregado em relação a esse valor dos 6%. Às vezes o empregado vai verificar que os 6%, esse desconto, às vezes pela distância não vale a pena então ele pegar
um transporte, né, um ônibus, e sair da sua casa e ir até ao trabalho, que é poucos metros, né? Então é importante informar para o empregado, demonstrar para o empregado essa questão dos 6%. A outra questão é que o artigo 7º, parágrafo 3º do decreto 95.247 prevê também que a declaração falsa ou o uso indevido do Vale Transporte constitui falta grave. Então, o empregado, né, que informa os dados falsos para o empregador, ou ele repassa esse Vale Transporte para uma outra pessoa, ele também pode então vir a ser dispensado por justa causa pelo empregador. Então todas essas questões devem estar, o empregado, né, deve estar bem consciente dessas informações, tanto do desconto dos 6%, bem como da informação, declaração falsa, né, quanto ao uso desse Vale Transporte, e pesar. Então, se você que é empregado reside próximo do trabalho, você tem que pesar essas informações. Já o empregador, ele deve ter ciência que, se o empregado, mesmo que ele more próximo, mas ele solicita o Vale Transporte, o empregador então tem que estar fornecendo o Vale Transporte para o empregado, justamente porque a legislação não prevê uma distância mínima para que seja então fornecido benefício ao empregado. Tá ok? Então, meus amigos, esse seria o vídeo de hoje. Caso você tenha alguma dúvida em relação a esse assunto ou outros assuntos, basta deixar aqui nos comentários do vídeo que eu estarei respondendo. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like ou deixe o seu dislike. Como eu gosto de informar aqui nos vídeos, isso funciona como um feedback para nós também. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.